Nós já somos mais de 27 mil membros de todo o Brasil, de países da América Latina. Então, mensalmente a gente lança um conteúdo novo. Esse conteúdo novo é distribuído nos nossos canais de comunicação e aqui você vai ter acesso a ele em primeira mão. É um material muito bom, é um material didático, é um material que ele foi feito da forma mais simplificada possível, mas adicionando também o maior volume de informação útil. Esse é o nosso intuito, é estar na mão do operador, na mão do técnico, na mão do manutentor e, obviamente, na mão da engenharia também, para que a gente possa estar participando ativamente dos projetos. A gente mensalmente está produzindo novos conteúdos, está atualizando e está trazendo benefícios, conhecimento e entregando o maior valor que a gente pode para você. Nós lançamos a nossa nova área de membros com o aplicativo. E a gente está fazendo esse vídeo para explicar para você, para mostrar, para dar uma introdução, para que você possa saber quais são as funcionalidades, como você acessa, o que tem dentro dessa área de membros. Então, para começar, eu quero destacar, a nossa área de membros não começou hoje, ela está passando por um upgrade. Nós já somos mais de 27 mil membros de todo o Brasil, de países da América Latina e também de outros países pelo mundo que tem a língua portuguesa. Toda a nossa área de membros ela é em português, ela é gratuita, ela é online e ela está disponível, a gente já está completando mais de 5 anos online. Então, resultado disso, a gente decidiu fazer um upgrade na nossa área de membros, a gente passou ela para uma nova plataforma, toda customizada, ela continua sendo gratuita, continua sendo online e hoje nós temos também o aplicativo e uma biblioteca completa de projeto, onde você vai poder acessar 3D, fluxograma de soluções como, por exemplo, quadro de válvulas, estações de controle de vapor e uma série de outras soluções aplicadas em utilidades industriais. Então, principalmente em refrigeração industrial para controle dos sistemas de amônia e em aquecimento industrial, pensando no controle dos sistemas de vapor. Então, tudo isso você vai poder acessar. Dentro dessa nossa biblioteca de projetos, nós temos também disponível todas as listas de material. Então, não só das válvulas, mas dos tubos, das conexões, de tudo que você precisa para fazer a montagem aí do sistema. Então a gente vai apresentar para você essa área de membros, você está vendo na minha tela nesse momento, a gente está aqui no site da Vaportec e eu vou acessar a área. Então esse é o nosso site, aqui no site nós temos cursos de educação, se você foi impactado por algum anúncio, ou se você está vindo de algum outro canal, você provavelmente não vai entrar no site para depois entrar na área de membros, você vai entrar diretamente na área de membros. Caso você queira fazer isso, você pode tanto entrar no nosso site, o store.vaportec.com.br ou vaportec.com.br, tem também o link lá, ou você pode digitar no seu browser edu.vaportec.com.br e você vai ser direcionado diretamente para a plataforma. Então aqui no meu navegador já abriu a plataforma de maneira direta, mas caso você não tenha login, você não esteja logado, é só você apertar no botão cadastre-se gratuitamente, que você está vendo aí na sua tela nesse momento. Você vai apertar nesse botão, fazer um cadastro simples com 2 ou 3 informações e depois disso você já vai ter acesso, então gratuitamente. Então não é nenhuma grande informação, você vai botar lá seu nome, seu telefone, seu e-mail e você já vai ter acesso tanto a plataforma completa de curso, com todos os treinamentos que estão disponíveis online gratuitamente, quanto a biblioteca de projeto, conforme você está vendo aqui. Então, para começar, eu vou mostrar para você a plataforma. A gente dividiu os conteúdos aqui, agora, para lançamento, de uma maneira pensada para facilitar o acesso, para facilitar o consumo. Na primeira parte aqui de conteúdos são os conteúdos mensais. Então, mensalmente a gente lança um conteúdo novo. Esse conteúdo novo é distribuído nos nossos canais de comunicação e aqui você vai ter acesso a ele em primeira mão. Então, antes de ele ser distribuído nos nossos canais online, ele vai ser colocado aqui. Então, todo mês existe um conteúdo novo e eu volto a falar também, que a gente sempre enfatiza,
não é um conteúdo comercial. Então todos os nossos conteúdos, eles têm um viés realmente de educação, de agregar valor e de mostrar, sim, comercialmente os diferenciais dos produtos, principalmente das soluções que a gente trabalha, então das soluções da Vaportec, das soluções da Danfoss, das soluções da Grundfos, da Donaldson, de todos os nossos parceiros de negócios. Então a gente mostra, sim, os diferenciais das empresas premium, as empresas que a gente trabalha, que a gente tanto distribui quanto monta soluções, mas o viés do treinamento, ele sempre é um viés muito mais educativo. Então a gente procura falar muito sobre engenharia de aplicação, sobre processo, sobre dores práticas que a gente sabe que a equipe de utilidades, manutenção acaba passando. Então o viés de comunicação, ele é muito mais nesse sentido. Então aqui na primeira parte você vê que é um estilo Netflix, né, da plataforma. Tanto a plataforma aqui no desktop, no computador, quanto o mobile, no aplicativo que você está vendo aqui agora, esse recorte do telefone, ele é adaptativo e ele é o estilo Netflix. Então ele vai se comportar, independente se você vê num computador, do tamanho do monitor, num tablet, no seu celular, através do nosso aplicativo, é muito fácil, você vai ter uma adaptação da tela, dos conteúdos, e o consumo desses conteúdos é muito fácil. Inclusive, falando em aplicativo, você está vendo aqui agora, se você quiser baixar o aplicativo, ele está disponível tanto na Play Store quanto na Apple Store. Então, tanto se você tiver um Android, quanto se você tiver um iPhone, basta você acessar a loja de aplicativos aí do seu telefone e procurar por Edu Vaportec. Então, Edu Vaportec, o aplicativo também é gratuito, a mesma conta que você acessa aqui no nosso site, você vai acessar ali no aplicativo, ele vai manter logado e você vai ter acesso a todos os conteúdos em primeira mão. Então, essa primeira parte são os conteúdos mensais. Na segunda parte, a gente tem um treinamento todo voltado para lógica de sistema de refrigeração industrial. Então, a gente começa com um pequeno curso, com 4 ou 5 aulas mais breves, que é uma introdução à refrigeração industrial, e depois a gente gravou um curso de algumas horas que fala sobre toda a base da refrigeração industrial para a gente entender o que é refrigeração, quais são os equipamentos de refrigeração, quais são os processos de refrigeração e, no final, quais são as dores. A gente fala também sobre segurança, a gente dá uma pincelada sobre eficiência energética e aqui, em todo esse treinamento, não são citados produtos, então a gente está falando somente de processos de refrigeração industrial. Claro que esse treinamento ele começa da base, então ele é para que um leigo possa acessar e para que ele possa entender. Então, se você já tem um certo tempo de sala de máquinas, de refrigeração, pode ser muito legal você fazer, você se reciclar de alguma forma, mas é claro, o conteúdo inicial ele vai ser um conteúdo básico. Então, você vai poder acessar isso, a gente faz dessa forma pensando em atingir e em beneficiar todos os públicos. Então, desde a pessoa que não tem conhecimento nenhum, que está começando do zero, até alguém que já tem muitos anos de sala de máquina e quer se reciclar e também saber sobre as novas tecnologias, porque daí ele tem os conteúdos mensais, que a gente sempre foca em novas tecnologias, e tem também um curso completo sobre as válvulas Danfoss que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, esse curso de refrigeração industrial e esse era o curso que eu estava falando. Então, a nossa engenharia, ela desenvolveu uma série de treinamentos em cima da plataforma da Danfoss. Então, as válvulas Danfoss falando sobre a aplicação, a montagem e a manutenção. Então, são vídeos mão na massa mesmo, você está vendo na tela nesse momento. São vídeos onde a gente desmonta as válvulas, a gente mostra os internos, a gente mostra como fazer a manutenção, como fazer uma intervenção de maneira segura. A gente fala sobre os tipos de válvulas Danfoss, que é uma dúvida que vem muito pra gente. Então, o que é ICS, CLX, ICM, ICF? São tantas siglas e a gente procurou montar esse material mesmo para facilitar o entendimento, não para tornar mais difícil. Então, é um material muito bom, é um material didático, é um material que ele foi feito da forma mais simplificada possível, mas adicionando também
o maior volume de informação útil, porque a gente sabe que é necessária essa informação, a gente precisava compilar e adicionar informação. E aqui, por último, nós temos um treinamento que ele tem a primeira parte lançada, o treinamento de aquecimento industrial, que é o treinamento de vapor, mas agora, durante o mês de agosto e setembro, a gente vai estar lançando os complementos do treinamento de aquecimento industrial de sistemas de vapor, e durante o mês de novembro a gente vai estar fazendo o lançamento de toda a parte de treinamentos adicionais em automação, inversores de frequência e também em utilidades industriais. Essa plataforma tem o intuito de ser uma plataforma completa, uma plataforma de educação completa em utilidades industriais. Não só para o desktop, não só para o computador, mas também para o mobile, para ela poder estar na sua mão. Para quando você estiver fazendo uma intervenção numa válvula ICLX, por exemplo, você tem um local onde você pode consultar e entender como fazer essa intervenção. Então, ver como desmontar essa válvula, ver qual reparo trocar, de que forma fazer. Então, esse é o nosso intuito. É estar na mão do operador, na mão do técnico, na mão do manutentor e, obviamente, na mão da engenharia também, para que a gente possa estar participando ativamente dos projetos. E falando em projeto, eu quero mostrar para você de maneira breve a nossa biblioteca de soluções, que, como a área de membros, também é um ecossistema vivo. Então ela vai ser atualizada frequentemente com novas soluções que a gente fabrica, que a gente entrega. Você está vendo aqui na tela nesse momento alguns quadros de válvulas grandes, menores, algumas soluções de vapor também, que a gente fabrica. Nós temos o nosso time de engenharia interno, nós temos a nossa equipe de montagem, a gente verticalizou toda a produção, desde a concepção, da aplicação, até a construção e startup de todas as soluções, tanto para amônia quanto para vapor, e a gente está disponibilizando, gratuito e online, uma biblioteca de projeto que eu vou te mostrar agora. Então, aqui na biblioteca de projeto, ela está dentro do nosso site também. Você não precisa abrir a área de membros para acessar a biblioteca de projeto. Se você acessar o site, você também pode acessar. Eu acessei aqui através da área de membros, então simplesmente clicando aqui em biblioteca de projeto. Mas você pode acessar o nosso site, então o store.vaportec.com.br e também o vaportec.com.br e clicar em soluções. Clicando em soluções, você vai ser redirecionado automaticamente para a biblioteca de projetos. Então aqui a gente separa por fluido. Então nós temos as soluções para amônia, soluções para vapor, as soluções para glicol e água. Então são soluções montadas, catalogadas, onde a gente já disponibiliza fluxograma, projeto 3D, as imagens 3D, mas nós temos também os steps, caso sejam necessários. Você pode entrar em contato e solicitar. E a lista de materiais. Por que fornecer a lista de materiais se a gente já está vendo quais válvulas são? Porque existem ali tubos, conexões e, por exemplo, num regime de temperatura de menos 35, nós temos conexões e tubos de normas especiais. Para diferentes bitolas, isso também muda. Nós temos normativas. E em grande parte dos frigoríficos e também, principalmente até as outras plantas que têm menos esse conhecimento, essas normas acabam não sendo aplicadas. Então a gente sabe a importância de utilizar os tubos, as conexões corretas, fazer a montagem adequada, e a gente decidiu então compartilhar essa lista com todos os materiais, já com as normas adequadas de tubos, de conexões, as válvulas adequadas também, por regime, capacidade. Então, por exemplo, nós temos aqui para amônia os quadros de válvula ICF e os quadros de válvula ICF com drenagem de líquido no controle do degelo. São os dois tipos mais comuns de quadro que a gente vende. Então você vai abrir aqui a biblioteca e você vai ver que existem as imagens dos quadros e ele está falando aqui do regime, então o regime de temperatura, menos 10 graus, e a capacidade, o range de capacidade que esse quadro de válvulas atende. Nesse caso aqui, esse primeiro caso, de 25 a 36 mil quilocaloria por hora. Então você vai somar a capacidade dos seus evaporadores. Vamos supor que você tenha 2 evaporadores de 15 mil quilocaloria a hora cada um, 2 evaporadores pequenos, num regime de menos 10. Então esse quadro ele vai te atender.
E para facilitar, óbvio que a gente sempre faz, quando a gente entrega qualquer projeto, a gente sempre faz um projeto personalizado, um selecionamento, gera uma folha de dados, inclusive porque a gente tem que colocar isso no Databook, a gente manda isso para os nossos clientes. Mas essa orientação de projeto, ela facilita. Então, você abre esse projeto, ele já está especificado de acordo com a realidade e você vai poder ter acesso. Então, clicando aqui, você pode ver as fotos e não só ver as fotos, como baixar essas fotos. Se você quiser utilizar elas num memorial, se você quiser utilizar elas no seu projeto, utilizar como referência, você pode acessar. Entrando em contato conosco, eu repito que a gente pode mandar o STEP sem problema nenhum, então você pode ter o arquivo desse projeto também. Além disso, no PDF do projeto, você tem uma sinalização de algumas normas que são seguidas, também do dimensional, então você tem aqui vistas, tem o fluxograma aqui no canto inferior esquerdo, então você tem uma vista mais nítida do que a imagem, né, para ser utilizado também como um orientativo ali para a montagem. Voltando aqui para o quadro, a gente pode baixar também a lista de materiais, que era o que eu estava comentando. Então aqui na lista de materiais, ela já está intitulada com o regime, a capacidade e todos os materiais. As válvulas Danfoss com a referência Danfoss, para facilitar não só o seu projeto, mas também a própria cotação dos itens. E os outros itens, as conexões, os tubos, as conexões, como eu falei, já com as normas adequadas, com a descrição completa e também com a quantidade necessária que você vai precisar para fazer esse projeto. Então, todos os projetos de todos os quadros de válvula, a gente lançou dessa forma. Voltando aqui para a estrutura, você vai ver que é uma série de capacidades. Então, conforme você rola aqui para baixo, você vai ver que uma série de capacidades de quadros são abertas. Então, desde grandes quadros, mais comuns aí em aplicações frigoríficas, por exemplo, com a válvula ICLX na sucção, então ali de 4, 5, 6 polegadas, bloco ICF na linha de líquido, na linha de gás quente, e nesse caso, desses primeiros quadros, que é o modelo ICF, com a válvula ICS e o piloto CVP para fazer o controle da pressão do degelo. Agora, os quadros que possuem o controle do degelo por drenagem de líquido com a válvula ICFD, você vai encontrar aqui em outro setor, que são os quadro de válvula, o ICFDL. Então aqui no quadro de válvula ICFDL, da mesma forma, você tem tanto os quadros 100% ICF, onde ele tem uma válvula ICF na sucção, uma válvula ICF no controle do degelo, uma válvula ICF na linha de líquido e na linha de gás quente, que é igual esse quadro que está montado aqui atrás de mim. Como as opções com a sucção desmontada, então sem considerar a ICF Large aí em grandes capacidades, aonde são a ICLX, aonde a ICLX de 4 polegadas, aonde tem a ICLX de 5, 6 polegadas também, como esses quadros aqui que a gente está vendo para grandes capacidades frigoríficas. Então, da mesma forma, tanto no modelo ICS, no modelo de controle de pressão, quanto no modelo ICF-DL, que é para a parte de drenagem de líquido, fazendo o controle por drenagem de líquido, controle do degelo, você vai ter tudo isso disponível como biblioteca. Então, são dezenas de modelos de quadros de válvula com regime, com capacidade para menos 10 e menos 35 graus, que são as aplicações mais convencionais dentro do mercado dos frigoríficos. Além disso, passando de maneira superficial, nós temos outras soluções. Então, as soluções de quadros de válvula também, que tem os componentes Danfoss para glicol, nós temos aqui tanto a parte do controle de balanceamento quanto de temperatura, feito com uma única válvula, que é a válvula modelo ABQM da Danfoss. Então, uma válvula que é utilizada aí tanto para os sistemas de glicol quanto para os sistemas de água, a válvula ABQM, e da mesma forma vai ter as imagens renderizadas, vai ter também disponível o PDF do projeto com os dimensionais, o fluxograma e toda a lista de materiais, os tubos adequados, as conexões. Aqui é o nosso padrão. Então, o manômetro na entrada e na saída, as válvulas, o filtro e a válvula ABQM para fazer o controle
aí tanto do balanceamento do sistema quanto o controle de temperatura através do seu funcionamento, que pode ser tanto on-off quanto proporcional. Então nós temos aqui tanto a ABQM normal quanto a ABQM HF, que é High Flow, então a ABQM de alta vazão para processos aí onde a gente tem alta vazão de glicol no controle de evaporadores. E além disso, as nossas soluções de vapor. Então dentro de vapor nós temos as estações de controle, as estações de drenagem, nós temos o sistema qualificador separador de vapor e nós estamos adicionando agora a parte dos skids de aquecimento com trocadores a placas. Então toda a parte de aquecimento de água com trocadores a placas, nos skids para 20, 30, 50, 80 metros cúbico hora, aí para aplicações frigoríficas, para aplicações no mercado de alimentos e bebidas, onde existe a necessidade do aquecimento de água. Aqui, por exemplo, em estação redutora, nós temos o padrão, desde a estação menor, então abri aqui, por exemplo, de 2 polegadas, até com o separador de umidade, o sistema de drenagem de condensado, a válvula redutora, também seguindo toda a premissa de projeto, fornecendo aí o PDF, lista de peças, tudo o que você precisa. Então é isso, eu quero te convidar para conhecer a nossa área de membros. Ela é gratuita, ela é online, nós temos aplicativo disponível, então tanto para iPhone quanto para Android. Ela já está disponível junto com a nossa biblioteca de projetos. É só você preencher seu nome, seu telefone, seu e-mail, fazer o login e aproveitar esses conteúdos. Eu lembro, é um ecossistema vivo, tanto a biblioteca de projetos, quanto a área de membros, quanto o aplicativo. O que isso quer dizer? A gente mensalmente está produzindo novos conteúdos, está atualizando e está trazendo benefícios, conhecimento e entregando o maior valor que a gente pode para você. Tanto para você que trabalha na indústria, que faz parte do dia a dia da indústria, da equipe de manutenção, engenharia, utilidades, quanto para você que está ou em transição de carreira ou quer se aprofundar na refrigeração industrial. A gente tem um caminho aqui, a gente disponibiliza os melhores materiais que a gente pode disponibilizar, gratuito e online. Então, fica à vontade, entra, desfruta dessa estrutura, nos dá o seu feedback, vai ser um prazer ter você e chegar, ainda nesse ano, aos 30 mil membros.